Um dos aplicativos favoritos é o TikTok. O TikTok foi acusado de reunir dados de usuários. Com a proibição imediata da rede social TikTok, podem ter um efeito nocivo para os adolescentes. 32% das meninas se sentem pior em relação ao seu corpo quando acessam o Instagram. E o Instagram faz 1 em cada 5 adolescentes se sentir pior sobre si mesmo. Que jovens que sofrem com a saúde mental dizem que o Instagram torna o problema pior. Você está navegando e parece que não tem nada de interessante, quando de longe você encontra algo que parece inofensivo, um pedaço de gelo que podemos chamá-lo de TikTok. Ele em poucos segundos já te faz feliz, porque nele você consegue rir e se entreter por várias horas. Isso parece ser uma ótima opção para quem já estava cansado da mesmice da televisão e dos filmes. Com uma fácil deslizada com seu dedo, o vídeo muda e te mostra uma história completamente diferente. São vários vídeos e deslizadas por minuto. Só que por trás do TikTok existem vários malefícios que afetam a sua vida, a sua saúde, o seu psicológico e você nem percebe. A verdade é que quem usa o aplicativo dessa forma está tendo o cérebro entupido de conteúdo que dá uma visão extremamente distorcida de si mesmo, de seu corpo, de sua saúde mental e de como você se compara às outras pessoas. Além disso, existem uma série de vídeos de todos os tipos. E como as crianças são o maior público que usam o TikTok, a maioria delas até gravam vídeos dançando, falando, fazendo alguma trend. Só que a maioria das pessoas que assistem crianças dançando podem não querer ver a dança, mas sim a própria criança. É só ir nos comentários desses vídeos. Sempre vai ter marmanjos que comentam alguma coisa com conotação sexual. Fora a taxa de pessoas que salvam o vídeo, que é muito mais alta do que o normal. Esse iceberg vai representar o TikTok, sendo o pedaço de gelo acima é o que você vê quando está no TikTok, e a parte de baixo do iceberg, no lado obscuro, é tudo que também acontece, mas você não consegue ver. Nesse vídeo você vai entender como tudo isso funciona. Para ser mais fácil de entender, eu vou dividir por camadas, que começa na parte de cima, e quanto mais fundo, mais sombrio e obscuro é cada uma delas. Eu sou o Jonathan Silva e por mais que eu fale que vídeos curtos em excesso faz mal, eu postei vídeo curto todo dia por 2 anos e foi assim que eu tenho mais de 1,5 milhão de seguidores no próprio TikTok. Mas Jonatas, por que você vai falar mal desses vídeos sendo que você gravou e postou muito deles? Bom, eu demorei todo esse tempo para perceber que até as pessoas ao meu redor estavam viciadas nesse tipo de vídeo. E eu também percebi que para mim, um criador de conteúdo, contar uma história e passar sentimentos em 1 minuto é muito difícil. Sendo que tem histórias que nem dá para fazer isso. Quando eu comecei na internet lá atrás, na época de joguinho de celular, eu já contava histórias de um jeito diferente. É sério, eu dava um jeito de linkar uma roupa do jogo com algum acontecimento histórico. A Peste Negra é uma skin que poucos conseguiram pegar por completo. Antes de tudo, uma das mais devastadoras pandemias na história humana, resultando na morte de 75 a 200 milhões de pessoas na Eurásia, que é a massa que forma em conjunto a Europa e a Ásia. Hoje a minha vida mudou e contar histórias é o que eu gosto de fazer até hoje, só que naquela época eu não sabia. Eu tive que passar por isso durante todos esses anos para hoje te mostrar como eu consegui todos esses marcos com os vídeos curtos. Para você que quer aprender e fazer também, clique no link da descrição. Por R$19,90 você vai ver os segredos e os números por dentro da minha conta no TikTok. E é aí que você aprende e faz também. Por isso que o nome do método é CGR. Crie, ganhe e replique. Te espero do outro lado. Você já percebeu que todo mundo que você conhece tem pelo menos o YouTube, Instagram ou o TikTok instalado? Essa aba de vídeos curtos está em todos os aplicativos possíveis. Pelo menos no TikTok, isso acontece porque ele é um aplicativo que em cerca de 3 minutos ele consegue mapear o que você gosta de acordo com o tempo que você passa em cada tipo de vídeo. E assim ele sempre te mostra o vídeo que ele sabe que você vai gostar. E assim você acaba passando mais tempo do que você esperava dentro do aplicativo, só ali, vendo vídeos de quem você nem sabe quem é.
Perder minutos do seu dia pode ser o detalhe menos importante quando a gente compara com os perigos que esse aplicativo pode trazer para quem o usa. Uma pesquisa feita com crianças de 13 anos que usavam o TikTok no Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e Austrália mostra que em 2 minutos e meio após a criação de uma conta no TikTok, eles já eram expostos a conteúdos de automutilação e em 8 minutos eram expostos a conteúdos de transtornos alimentares, o que é bem perigoso para quem não se sente confortável com o corpo que tem. E é aí que começamos com a primeira camada do iceberg. Um bom entretenimento, que é o que as pessoas veem. E é literalmente isso que você recebe quando abre o TikTok pelas primeiras vezes. Seu cérebro acha que encontrou o paraíso, já que só é mostrado o que você gosta. Toda vez que você gosta do que aparece na tela, você sempre busca mais e mais. E por mais que pareça simples e inofensivo, aplicativos de vídeos curtos como YouTube, Instagram e TikTok podem te viciar e você nem percebe, já que você está gostando tanto de assistir aqueles vídeos. Alguns especialistas em saúde alertam que o algoritmo e o jeito que o TikTok foi criado promove um comportamento viciante. Outros dizem que muito tempo gasto no aplicativo podem afetar as habilidades cognitivas, como diminuir o tempo de atenção em alguma atividade ou até mesmo dar início à ansiedade ou depressão. E aos 9 anos, Isabelle experimentou uma prática preocupante, a automutilação. Eu me machucava porque eu achava que tudo era culpa minha. Como o aplicativo, pelo menos na primeira impressão, parece ser legal e que não faz mal nenhum, várias mães e pais dão os celulares nas mãos dos filhos. Crianças pequenas que ainda estão em fase de desenvolvimento e que mal descobriram o mundo ainda. Uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Ceará e pela Universidade Harvard nos dá uma dimensão do prejuízo que o acesso dos celulares nos primeiros anos de vida de um ser humano pode trazer. Os cientistas acompanharam 3.155 crianças cearenses desde o nascimento até elas completarem 5 anos de idade. Eles descobriram que, em média, 69% deles foram expostos a um tempo excessivo de tela. Nos primeiros 12 meses de vida, 41,7% dos recém-nascidos tiveram acesso a vídeos e outros estímulos visuais passivos além da medida. Porcentagem que aumenta e bate os 85% quando eles chegam aos 4 e 5 anos. O trabalho ainda apontou que cada hora de uso desses aparelhos diminuiu consideravelmente a capacidade de comunicação, de resolução de problemas e da sociabilidade das crianças. Quem dá um celular na mão da criança acha que só porque ela ficou quieta, o aparelho é um passatempo. Só que isso já está prejudicando o futuro desse pequeno. Não é confirmado, mas existe uma teoria que diz que o TikTok usa a câmera do seu celular para saber se o usuário está gostando dos vídeos ou não. E os sorrisos que se dá é mais do que suficiente para saber. Então, sendo assim, qualquer pessoa, sendo adulto ou criança, já está sendo monitorado. A próxima camada do iceberg é a primeira abaixo do nível do oceano, e ela é a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor do seu cérebro que age toda vez que você ver algo que você goste e que chama a sua atenção. E é por isso que você sente prazer quando faz alguma atividade física ou joga um videogame, por exemplo. Toda vez que você vê um vídeo que você gosta, seu cérebro recebe uma pequena dose de dopamina. E é por isso que é tão difícil sair do aplicativo. E quando você se dá conta, já passou horas. Não é à toa que plataformas como o YouTube e o Instagram também copiaram essa ferramenta de vídeos curtos. E em todas elas, quando o usuário fica viciado, você acaba assistindo tudo de um pouco. Com isso, a longo prazo, o cérebro se acostuma a não fazer esforços e desafios maiores para conseguir as coisas. Então isso meio que mima o seu cérebro a receber dopamina no conforto. Já está provado que tanto os jovens quanto os mais velhos estão perdendo completamente a capacidade de concentração. Os bebês já estão conectados nesse vício já de berço, literalmente.
Já para outros, o TikTok pode ser uma alternativa para o mundo real. Fazer atividades físicas com foco em ter um corpo mais bonito também libera dopamina, só que a maior quantidade dela só vai ser liberada daqui a algumas semanas, quando o cérebro conseguir ver todo aquele esforço que foi recompensado. No TikTok, a cada vídeo que você conhece, uma dose de dopamina é liberada. Então o usuário acaba se acostumando a ter dopamina rápido e praticamente desistir de metas a longo prazo, e sempre fica descendo a tela querendo assistir mais vídeos. Essa liberação tão gratificante de dopamina é muito fácil de se tornar viciante. A prova disso é que quando você para de assistir os vídeos no TikTok e seus níveis de dopamina caem, você sente a necessidade de voltar ao nível que era antes. Seu corpo anseia pela onda de recompensa induzida pelo vídeo curto. E você, sem perceber, praticamente no automático, vai com o dedo e já abre o aplicativo. E é por esse motivo que a maioria das pessoas passam em média 2 horas por dia só no TikTok. Ao contrário das outras plataformas como a Netflix, em que você escolhe o que vai assistir e a duração que vai ter, no TikTok você só tem uma opção: descer a tela e ver vídeos de pessoas que talvez você nunca iria conhecer. Isso infinitamente, já que esse feed não tem fim. Os vídeos não acabam. É um feed infinito. E esse é mais um dos itens que gera o vício. E isso pode ter uma série de impactos negativos, como ter um sono interrompido, higiene do próprio corpo negligenciada, baixo desempenho nos estudos, conflito familiar e, em casos mais comuns, o isolamento social. Não é só esse feed infinito que faz as pessoas se isolarem do mundo, mas sim vários fatores que estão conectados a ele. E é aí que vamos descer para a próxima camada, que é a falsa realidade. Vendo e consumindo vídeos de pessoas com o famoso corpinho que está dentro do padrão, principalmente as meninas e as mulheres acabam se comparando a esses corpos e entendem que o mundo todo é assim, e só porque ela tem uns quilinhos a mais, ela sente que só ela está com o corpo errado. Em março de 2023, o TikTok lançou um filtro chamado Bold Glamour, e ele embeleza todo o seu rosto. Só que em pouco tempo, esse filtro alcançou 400 milhões de pessoas. Sendo assim, quase todos os usuários usaram o filtro e gostaram. Amigas, olha esse filtro, que coisa mais linda. É um filtro de make bem básica. Então, pra quem não gosta de uma make muito forte, não sabe fazer maquiagem, mas gosta, de um batom, gosta de uns cílios, esse é o filtro ideal, amigo. Olha que lindo. Eu tô com um pouquinho de rímel, mas ele tem também, ó, tá vendo? Uns cílios tanto em cima quanto embaixo. E é aí que gerou um problema. O filtro não simplesmente coloca uma camada de luz ou brilho no seu rosto. Ele usa inteligência artificial para reconstruir o seu rosto. O seu nariz é afinado, o queixo é mais esculpido, as bochechas são levantadas e os olhos são mais iluminados. Tudo isso para deixar você visualmente mais bonito. E isso sem deixar na cara que você está usando um filtro. O problema é que várias meninas se veem mais bonitas apenas quando usam um filtro. E isso é muito perigoso, já que como na vida real não tem filtro, essa pessoa terá uma baixa autoestima na hora de socializar e possivelmente algum nível de depressão. E mesmo que o usuário não goste de usar filtros, ou nem mesmo posta vídeos no TikTok, ela ainda assim pode ter uma baixa autoestima e ter algum nível de depressão se ela consome vídeos das mulheres que também postam vídeo dançando, em que ela acaba se comparando também. A relação das pessoas certamente mudou muito com o ambiente criado por meio da internet. O Instagram está piorando a saúde mental de jovens em todo o mundo. E o Facebook, empresa dona da plataforma, já sabe disso há anos. Facebook e TikTok enfrentam novos processos por danos à saúde mental. Contar pra vocês inseguranças que eu não tinha até alguém falar alguma coisa. Eu acho muito importante pra vocês entenderem o poder de um comentário. Eu falar que gostava do meu nariz e uma delas responder: nossa, sério que você gosta? Eu sou muito insegura, com tudo, sabe? Gente, eu não sei se ele tá falando a verdade. Eu não tinha insegurança nenhuma com o tamanho do meu quadril, até uma pessoa me ver de biquíni, ai meu Deus, calma, e falar: você não pode engordar mais do que isso, né? Porque você é muito larga aqui. O que o algoritmo mais mostra para as pessoas são os vídeos que mais têm visualizações.
E são as pessoas, os usuários, que dão essas visualizações. A mesma coisa acontece no Instagram, onde a maioria das pessoas só mostram o que elas querem, que na maioria das vezes são suas conquistas e suas vitórias. E você acaba comparando o show dela com seus bastidores. Então, se apareceu algum vídeo de uma mulher linda dançando pra você, foi porque muito provavelmente vários outros homens assistiram esse mesmo vídeo mais de uma vez. Próxima camada, Douyin. A ByteDance, empresa dona do TikTok, criou duas versões do mesmo aplicativo, uma só para a China e outra para o resto do mundo. Uma é o TikTok e a outra é o Douyin. No TikTok você já deve saber o que viraliza, conteúdo de dancinha e vídeos que não te agregam valor nenhum. Já no Douyin é bem diferente. Nele, o governo da China promove vídeos educacionais, de conteúdo científico, de história. Uma boa parte dos vídeos que são promovidos no Douyin são de pessoas com conquistas acadêmicas, conquistas esportivas, pessoas realizando desejos, pessoas virando mestres do karatê. Ou seja, só na China, os jovens não estão tendo malefício quase que nenhum em usar o Douyin. Isso porque as crianças menores de 14 anos não podem usar o aplicativo entre as 10 da noite e as 6 horas da manhã, e apenas 40 minutos durante o dia, para não ficarem viciados como os outros países, que ficam fácil 2 a 3 horas por dia no TikTok. O governo e a ByteDance são tão rigorosos que eles pedem para que os pais monitorem o modo que seus filhos estão usando o Douyin. E claro, para que os dados corretos, como a data de nascimento, por exemplo, sejam preenchidos corretamente, a fim de sempre manter o controle. Se isso que a China está fazendo, tanto no seu país quanto em todo o resto do mundo, é errado ou certo, eu vou deixar para você escrever com educação aqui nos comentários, tá bom? Olha para você ver a diferença. Uma pesquisa feita com crianças dos Estados Unidos mostrou que elas querem ser influenciadoras digitais. Já as crianças da China querem ser astronautas. Basicamente, a China está aumentando a qualidade de vida das crianças que poderiam ter vários malefícios se usassem o TikTok. É fato que daqui a alguns poucos anos, vamos notar que a China vai ter evoluído muito mais como país, e os cidadãos como pessoas. E é quase certeza que o próximo multimilionário a surgir vai ser da China, já que lá eles não tiveram uma alta taxa de pessoas com problemas psicológicos, como ansiedade ou depressão. É exatamente assim que se faz do seu país uma potência mundial na era da tecnologia. Faça as crianças do seu país estudarem mais e almejarem um futuro, e deixe todo o resto do mundo mais burro e depressivo. Isso nos leva a uma das camadas mais profundas do iceberg: depressão e ansiedade. Ficar muitas horas por dia durante vários dias no celular acostuma o seu corpo a ficar sozinho fisicamente. E é por isso que quem é viciado em celular não gosta de ficar ao redor com muitas pessoas, e acaba se isolando mais ainda para ficar em um ambiente em que ele se sinta mais confortável, que é em casa usando o celular. E como o cérebro tem vários estímulos nesse momento, ele acaba começando a ter algum nível de depressão, já que ele vê o mundo todo feliz e ele não consegue nem sair de casa, nem sair da cama. E também algum nível de ansiedade, já que ao ver vários vídeos diferentes um atrás do outro, o cérebro acaba acostumando a receber dopamina a cada poucos segundos. Então quando essa mesma pessoa está em um lugar que não pode pegar o celular, ela acaba tendo crises de ansiedade. Uma sensação de vazio. Do nada. Eu não tava assim. Eu não sei o que é. Uma sensação que eu sei que não é normal. Não é real. Do nada, sem ter porquê. Com tantas coisas pra agradecer. Vontade de chorar toda hora. Uma quentura dentro do meu corpo, como se eu fosse cair. Sem vontade do nada de fazer nada. Comecei a ficar assim ontem do nada.
Eu acredito de verdade que só o TikTok não foi a culpa, mas também o momento em que ele foi lançado também não foi um dos melhores. O TikTok teve muitos downloads em 2020, quando a pandemia estava no auge. Nesse período ninguém poderia sair nas ruas, senão ele poderia morrer. E para um pré-adolescente entender isso é bem complicado. Como um recurso, as crianças e os pré-adolescentes já estavam com um vício em celular. Só que agora eles descobriram um aplicativo que só te mostra vídeos satisfatórios. Sim, eu sei, infelizmente, que a maior parte do Brasil, a maior parte da população do Brasil, tem pouco acesso a serviços de saúde mental. Fora as várias horas de trabalho por dia, inseguranças quanto ao futuro e pouca qualidade de vida. Todos esses fatores trazem os sentimentos de medo, preocupação e angústia. Essas pessoas, quando estão nas redes sociais, veem uma vida perfeita e por isso sentem esses sintomas de tristeza. Os primeiros sinais de que uma pessoa está com depressão ou começo de depressão são os seguintes: ele só quer ficar sozinho, ele se preocupa com o que não precisa se preocupar, ele tem rápidas mudanças de humor, ele tem dificuldade em se concentrar ou tomar decisões, ele tem falta de apetite constante. Então, se você perceber alguma amiga ou amigo próximo que tem esses sinais, ajude essa pessoa antes que seja tarde demais. E se você é a pessoa que tem esses sintomas, procure um profissional. Eu não tô falando isso da boca pra fora, é sério. E caso você não se sinta bem em procurar ajuda profissional, o que acontece na maioria dos casos, experimente desabafar e dizer o que você sente para as pessoas que você ama. Eu tenho certeza que o amor dessa pessoa vai te ajudar a dar o primeiro passo para você sair dessa. Eu confio em você, tá? E chegamos na camada mais profunda e perigosa do iceberg do TikTok: as pessoas mal intencionadas. Elas estão em todo lugar. E essas pessoas podem começar simplesmente fazendo bullying, que por ser na internet, a gente chama de cyberbullying, que é o bullying no ambiente digital. Só basta um comentário na foto ou vídeo de uma criança ou um pré-adolescente que, por não estar preparado para receber críticas, já se torna o suficiente para iniciar uma depressão. E como eu falei no começo desse vídeo, as crianças são as vítimas mais vulneráveis. No aplicativo Kawaii, que é uma rede social de vídeos que também imita o TikTok, tem vários vídeos que não são permitidos no TikTok. As regras do TikTok são bem mais rigorosas, já o Kawaii mostra vídeos bem mais pesados. É como se o Kawaii desse essa liberdade para as pessoas postarem os vídeos, basicamente postarem quase de tudo. Várias crianças também estão por lá postando dancinha. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, não tem nada demais, não é? É simplesmente uma menina fazendo uma dancinha na escada rolante de um shopping, talvez. Mas dá uma olhada nos comentários que as pessoas que assistiram esse vídeo fizeram. Dá pra ver claramente que a maioria é homem. E uma boa parte deles comentaram insinuando algo sexual, sendo que o vídeo mostra só uma criança dançando em um lugar público. O mais bizarro é que entrando em um desses perfis e indo na página que mostra os últimos vídeos que ele curtiu, mostra que ele só curte vídeos de crianças dançando. Isso diz muita coisa. Tem grandes chances desse homem ser um tarado e possivelmente no futuro ele pode se tornar um criminoso. Eu sei também que isso acontece no TikTok, só que não tão escrachadamente como acontece no Kawaii. Mas quem tem o TikTok provavelmente tem o Kawaii instalado também, e é por isso que precisamos da sua ajuda. Sempre que você ver alguém fazendo esse tipo de comentário em vídeos com crianças, por mais que a idade mínima para usar o TikTok seja de 13 anos, denuncie. Denuncie o perfil, o comentário e o vídeo para o suporte do aplicativo. Seja ele o Kawaii, o YouTube, o Instagram, o TikTok. Essa nojeira precisa parar. Você fazendo a sua parte já está fazendo do mundo um lugar melhor. Para mim, para você e principalmente para as crianças. Como eu sei que esse vídeo aqui pode ajudar muitas mães, muitos pais e até irmãos mais velhos sobre o perigo do TikTok, eu tenho uma missão para dar. Na verdade, vamos fazer essa missão juntos. Tire uma foto ou tire um print que mostre você assistindo a esse vídeo aqui. Você vai pegar essa imagem e vai postar no seu Instagram, usando a hashtag EuSeiDeTudo.
E me marque também para eu ver, @ojonatasv. Precisamos que mais pessoas tenham o conhecimento que o celular pode literalmente mudar a sua vida, mas também pode se tornar o seu maior vilão.